Olá, essa é a quarta aula de potenciação, mas não é a última não, tá? É que nós trabalhamos potenciação e radiciação juntos. Nós vimos até agora a potenciação, onde o expoente é sempre um número inteiro, pode ser positivo ou negativo. Mas e quando ele não for inteiro? Nós ainda não vimos. Só que esse assunto a gente acaba tratando depois de radiciação. Vocês vão entender o porquê depois, tá bom? Só que nós já vimos uma quantidade razoável de conteúdo, não é mesmo? Então agora é hora de dar um tempinho e praticar um pouco o que nós vimos até agora, tá bom? Só que agora eu preciso fazer um alerta. Você vai pausar o vídeo, tá? Eu vou te mostrar os exercícios, você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer cada um deles. Se você fez cada um e acertou, maravilha, mas se você não acertou, não desista, não tem nada de errado. Esse é o processo de aprendizado, você vai acertar, você vai errar. Mas se você errou muito, aí eu te recomendo a voltar e assistir os vídeos anteriores, porque de repente o que está te faltando ainda é um pouco de teoria. Eu sei, você pode achar que não é isso, mas pode ter certeza, é isso. Muita gente não sabe direito a teoria, acha que sabe. Por isso que num vídeo eu falei que o pior tipo de aluno é aquele que acha que sabe. Ele não admite que não sabe. Ele acha que sabe e continua com os mesmos erros. Então, se você fizer os exercícios e errar ainda bastante, volta e assiste os vídeos anteriores. O teu problema está com certeza na parte teórica, ok? Bom, sem enrolação, vou te mostrar os exercícios, pausa o vídeo e tente fazer. Esse exercício, ele por um lado pode ser muito fácil para algumas pessoas, mas eu sei que outras pessoas acabam se atrapalhando um pouquinho, né? Eu vou resolver ele sem fazer uma única conta, tá? Só com raciocínio. Mas depois eu vou fazer algumas contas, porque eu quero tirar uma coisa importante disso tudo, tá bom? Então olha só. Diversas bactérias foram colocadas num pote. Ele não disse quantas bactérias, certo? Então, só diversas bactérias. Então, você tem uma quantidade desconhecida que foi colocada no pote. Um segundo depois, cada bactéria se divide em duas. Então, se cada bactéria se divide em duas, um segundo depois, a quantidade de bactérias dobra. No próximo segundo, se dividem novamente em duas. Ou seja, está dizendo que a cada segundo, a quantidade de bactérias é o dobro da quantidade de bactérias anterior. Dobra e assim por diante. Depois de um minuto. Bom, agora aqui tem um cuidado, porque antes estava falando só em segundos. O tempo era contado em segundos. E agora é um minuto, então eu preciso transformar isso em... Depois de 60 segundos, o pote está cheio. Então a quantidade de bactérias é suficiente para encher o pote depois de 60 segundos. Quando, ou seja, o tempo, né? Quando o pote estava pela metade. Então, se a cada segundo ela dobra, no segundo anterior tinha metade, certo? Então, depois de 60 segundos o pote estava cheio, um segundo antes, que era 59 segundos, o pote estava pela metade. Então, pronto, resposta: 59 segundos. Acabou o exercício, tá joia? Mas eu quero aproveitar esse exercício porque tem um raciocínio muito interessante aqui que a gente deve aproveitar. Tá bom? Então, olha só. O tempo. No instante zero, o que é o instante zero? Um instante em que eu vou começar o experimento. O instante em que ele colocou a quantidade de bactérias. Ele disse quantas bactérias? Não, então eu vou colocar aqui Q, certo?
Q0 indicando que é a quantidade inicial. Ele não disse quantas bactérias. Então, essa é a quantidade inicial de bactérias no instante zero. Um segundo depois, ou seja, o tempo dado em segundos, né? Um segundo depois, você tem o dobro da quantidade de bactérias. Então, é 2 vezes essa quantidade, certo? Um segundo depois, ou seja, no instante 2 segundos, eu tenho o quê? O dobro da quantidade anterior, né? Eu poderia muito bem colocar 4Q0, mas eu vou trabalhar com potência. Vou indicar isso como sendo 2 ao quadrado. 2 vezes 2, certo? Vezes Q0. Mais um segundo. 3 segundos. O que eu tenho? Não é o dobro da quantidade anterior? Que eu vou pegar essa aqui, ó. 2 vezes essa quantidade. Que eu vou escrever como potência novamente. Certo? Acho que você já entendeu, né? Eu vou fazer só mais um segundo, e o que você tem é o dobro da quantidade anterior. Ou seja, 2 à quarta vezes. Deu para entender agora? Depois de um tempo t, dado em segundos, a quantidade que você tem quanto é? 2, olha só. Quando aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, se for ter... Ah, professor, mas e aquele primeiro? Você não pode pensar que isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes Q0? Também vale para o zero, ó. Quando o tempo é zero, ó, aqui também é zero, né? Então, ó, quando o tempo é t, é 2 elevado a t vezes a quantidade aqui. Então, eu tenho uma expressão que me dá a quantidade depois de t segundos, tudo bem? Então, olha só, para t igual a 60 segundos, o que você vai ter? Não é 2 elevado a 60 vezes Q0? Isso aqui é o pote cheio, ok? Ele quer saber quando que o pote vai estar pela metade. Metade do pote é metade dessa quantidade, certo? Bom, metade dessa quantidade, se eu fizer essa multiplicação, vai dar 2 elevado a 60 dividido por 2, né? E agora aqui eu vou usar a propriedade de potência, né? Ó, 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 1? Então vai ficar 2 elevado a, mantém a base e subtrai o expoente. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então 60 menos 1, 59, tá bom? Então, metade eu vou conseguir quando? Depois de 59 segundos. Então, aqui eu fiz muito mais conta do que aqui. Obviamente que aqui eu não fiz conta nenhuma, foi só raciocínio em cima do enunciado. Mas esse raciocínio aqui é muito importante que você saiba fazer também, porque às vezes o exercício não é tão simples quanto esse. E o que você vai precisar fazer é esse raciocínio, ok? Para calcular o valor do K, sabendo isso, na verdade o que ele quer é encontrar o valor que satisfaz a equação, resolver a equação, certo? Primeiro eu quero observar o seguinte, aqui esse expoente é só do 2, eu já falei isso num outro vídeo, né? Tem uma multiplicação aqui, tá? Então a potência é essa aqui e o K está multiplicando essa potência, tá? Segunda observação, você percebe que todos eles são potências de 2 e o menor expoente é 2005. Então, eu posso escrever cada um desses aqui de uma maneira que apareça o 2 elevado a 2005 também. De que maneira? Aqui eu vou escrever isso aqui como sendo produto de duas potências de base 2, tá? Porque aí você mantém a base e soma os expoentes para dar 2008. Só que eu quero que apareça o 2005. Então, que número você vai colocar aqui para quando somar dar 2008? Só pode ser o 3, certo? Então, você concorda que esse carinha está aqui? Menos, vou fazer a mesma coisa aqui. Escrever como produto de duas potências com a mesma base. Uma das potências tem expoente 2005, a outra obrigatoriamente tem que ser 2. Menos a mesma coisa aqui, então vai ficar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2005, certo?
Bom, esse não tem nada para fazer. Ok? Bom, agora você percebe que o 2 elevado a 2005 do fator comum percebeu? Ele é fator comum, né? Ô, professor, ele é fator em todos esses, porque fator tem que estar multiplicando alguém, certo? Está multiplicando alguém. E esse não está multiplicando ninguém. Olha, se você colocar aqui 1, uma vezes esse número, não continua sendo 2005? Então não alterou o valor e ele é um fator. Então se ele é fator comum, você pode colocar em evidência, não pode? Se você colocar então 2 elevado a 2005 em evidência, vai ficar o quê? Colocou 2 elevado a 2005 em evidência desse lado. Sobrou o quê? Aqui sobrou 2 à terceira menos 2 ao quadrado menos 2 elevado a 1 mais 1, ok? Mas agora você percebe o seguinte. Dos dois lados, o que eu tenho é um produto, certo? Ó, aqui é um produto onde esse cara é um fator. E aqui eu também tenho um produto com o mesmo fator. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro. Eu vou dividir os dois lados por 2 elevado a 2005. Logo, eu tenho o quê? K igual a quanto? Desse lado, eu não preciso mais do parênteses, tá? Vou jogar o parênteses fora. Ficou quanto? 8 menos 4 menos 2 mais 1, certo? Ou seja, K é igual a 3. Pronto. Ok? Esse próximo exercício eu preciso primeiro calcular o valor do y, né? Então o y está aqui. Percebe que a base, ó, todas elas são diferentes, mas todas elas, a base é uma potência de 2 também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então vou escrever aqui, ó. 4 elevado a 10 que multiplica 8 elevado a menos 3 que multiplica 16 elevado a menos 2, certo? Então olha só. Aqui eu vou colocar o 4, mas como potência de 2. 2 ao quadrado, tá vendo? 4 elevado a 10. Aqui eu vou colocar o 8 como potência de 2 também, ó. É 2 à terceira. E o 16 não é 2 à quarta, então tá igual, né? Ó. 4 elevado a 10 que multiplica 8 elevado a menos 3 que multiplica 16 elevado a menos 2. E o 32 também é uma potência de 2, é 2 à quinta. Agora, aqui, ó, eu tenho uma potência onde a base é outra potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 10, 20. Que multiplica, eu vou usar a mesma propriedade aqui. Os expoentes, ó, positivo e negativo, não tem problema, né? Lembra que eu falei no vídeo de propriedades anterior? Eu falei que todas aquelas propriedades que nós vimos nos dois vídeos anteriores, elas valem para todos os inteiros, positivos, negativos, certo? Na verdade, eu falei até um pouco mais, vale para qualquer expoente, mas nós não vimos ainda com expoentes que não são inteiros, né? Nós só vimos expoentes inteiros até agora. Mas aquelas propriedades valem para qualquer expoente, tá? Então, inclusive para os negativos. Então, aqui 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Multiplica por 2 elevado a menos 8. Aqui 2 à quinta, não tem o que fazer, né? Agora, eu tenho aqui multiplicação de potências com a mesma base, mantém a base e faz o que com o expoente? Soma, né? Então vai ficar 20 somado com menos 9, dá 11, somado com menos 8, dá 3. 2 à quinta. Então aqui vai dar 2 elevado a quanto? Mantém a base é a mesma, né? E subtrai os expoentes. 3 menos 5 vai dar menos 2. Tá joia? Ah, professor, não tem essa resposta. Ainda bem que não tem, né? Você vai olhar e ver o que é que o exercício está pedindo, tá bom? Não vai assinalando, não. Se tivesse 2 elevado a menos 2, não sai assinalando, não. Por quê? Porque ele não pediu o y. Ele pediu o quê? Metade do y. Então aqui você tem o y, metade do y, tá joia?
Metade do y, olha só, aqui 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Divisão de potências com a mesma base, certo? Mantém a base e subtrai expoente. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então isso vai dar 2 elevado a quanto? Menos 3. 2 elevado a menos 3, alternativa A, ok? Nesse exercício, tem duas expressões e pede para escrever cada uma delas como sendo uma única potência. Porque, olha só, aqui eu tenho várias potências. Escrever como uma única, né? Primeira observação é a seguinte: sempre é possível escrever qualquer expressão como uma única potência? Não, nem sempre é possível, tá? Mas nesse caso é, por isso que o exercício pediu, tá? Nesse aqui, é bem parecido com o segundo exercício, tá? Lembra? Olha só, eu tenho aqui potências de 2, o menor expoente é o 49. Então, eu vou dar um jeito de fazer com que cada um desses aqui apareça o 2 elevado a 49. Então, 2 vezes 2 elevado a 49, aqui tem que ser 2. Mantém a base e soma os expoentes. Vou fazer a mesma coisa aqui. 2 elevado a 1, 2 elevado a 49, menos 2 elevado a 49, ok? E aí você viu que o 2 elevado a 49 é fator comum, certo? Ele apareceu aqui, aqui e aqui. Coloca ele em evidência, sobra o quê? 2 ao quadrado menos 2 elevado a 1 menos 1, né? Aqui aparece 1. Igual a 2 elevado a 49, que multiplica. Aqui é 4, menos 2, menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a 49 vezes, isso aqui é 1, né? Então, 2 elevado a 49. Pronto. Bom, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, vamos ver. Bom, primeiro, aqui eu vou usar uma propriedade, tá? Aqui eu tenho um produto de potências, a base não é a mesma, mas está elevado a 100, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo, ó, 2 elevado a 25 elevado a 100, vezes 8 elevado a 12 elevado a 100. Esse elevado a 100 que multiplica esse elevado a 100, tá bom? Aqui eu não fiz nada ainda, né? Mas aqui agora eu vou usar a mesma propriedade que eu vou usar aqui, eu vou usar aqui e aqui também, né? Então vai ficar como? Potência onde a base é uma outra potência. Em todos eles eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então vai ficar 25 vezes 100, 2.500. Pelo amor de Deus, não vai calcular essa potência, porque essa aqui está tão fácil, né? Aqui 4 ao quadrado é 16, depois você vai fazer 16 vezes 81, vai achar um número, isso não vai te adiantar, tá? Deixa tudo como potência, porque como você quer escrever isso aqui como sendo uma única potência, quanto mais você deixar em forma de potência, melhor. Só que agora aqui eu tenho um problema. Estou multiplicando potências onde as bases são diferentes. Mas você percebe que o 8 eu consigo escrever como potência de 2. O 9 também, como potência de 3, né? O 4 como potência de 2 e o 81 como potência de 3. Então, eu vou tentar escrever isso como potências de 2 e de 3. E vamos ver onde vai dar isso aqui. 8 elevado a 1.200. E o 8 é 2 a terceira. 3 elevado a 6.000 vezes 9 elevado a 50. 9 é 3 ao quadrado. 4 ao quadrado e o 4 é 2 ao quadrado. E o 81, que é 3 à quarta. Tá joia? Bom, antes de continuar, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Vocês perceberam nos últimos exercícios que aparece, isso é muito frequente sim, nos exercícios em concursos públicos, em vestibulares, tá? É muito comum aparecer potências de 2 e de 3, tá? As potências de 2 e de 3 é muito útil que você saiba já de cor as primeiras potências, tá? De 2, eu acho que vale a pena até 2 a décima saber quanto é 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, como se fosse uma tabuada. Tá? É bom decorar
as potências até 2 a décima. E as potências de 3, até 3 a quarta, 3 a quinta, tá ótimo. Eu não vejo necessidade de decorar como se fosse uma tabuada, até muito mais do que isso não, tá bom? Mas essas duas, principalmente a de 2, até 2 a décima, é muito útil, tá? Vai por mim, a gente usa bastante. Bom, agora eu vou usar a mesma propriedade que eu usei aqui, eu vou usar aqui e aqui. O resto, e aqui também, né? E o resto eu não vou mexer, só vou copiar. Então aqui, ó, mantém a base e multiplica os expoentes. Mantém a base e multiplica expoente. Aqui é a mesma coisa. Agora, esse aqui eu consigo, né? E aqui também, tá bom? Mas esses todos, o 2 com o 3, eu não vou conseguir fazer nada, tá? Então, vamos lá. Mantém a base, 2, e soma os expoentes. Vai dar 6.100. Vezes, aqui também, mantém a base e soma os expoentes. 6.100 coincidentemente, né? Aqui, vou deixar do jeito que está. Agora eu vou usar a mesma propriedade em cima e embaixo, porque olha só, as bases são diferentes, porém os expoentes são iguais, então eu tenho uma propriedade para isso, não tenho? Eu coloco tudo sobre o mesmo expoente, que é o 6.100, e na base, 2 vezes 3. Eu vou usar a mesma propriedade embaixo. O expoente é o mesmo, mantém, e a base, 2 vezes 3, tá bom? Então agora você tem em cima 6 elevado a 6.100, embaixo 6 elevado a 4. Potências de mesma base, mantém a base e subtrai o expoente. 6.100 menos 4, 6.096. Pronto. Escrevemos aquela expressão como sendo uma única potência, tá joia? Essa próxima equação a gente chama de equação exponencial. Por quê? Porque a incógnita ela aparece no expoente. Nós ainda vamos voltar a falar sobre esse tipo de equação, porque nós não conseguimos ainda, com o que nós temos, resolver todo tipo de equação exponencial. Porque, em última instância, a gente precisa de, por exemplo, logaritmo, tá? Mas essa, em particular, ela é bem simples de resolver. Na verdade, o que eu vou usar para resolver essa equação, eu já usei várias outras vezes. Olha só. Você percebe que eu tenho sempre potências de 5, tá? E o menor expoente é esse. Então eu consigo escrever todos eles como sendo um produto de potências de 5, né? Base 5, onde aparece o 5 elevado a x. E aqui o expoente tem que ser 2. Mas aqui é a mesma coisa, ó. 5 elevado a x mais 5 elevado a x, certo? O outro lado não mexe. Percebe agora que, olha só, esse cara está aqui, não é? Esse está aqui e esse está aqui. Então, essa equação é a mesma que essa. E agora eu tenho 5 elevado a x como sendo fator comum. Logo, eu vou colocar ele em evidência. E aí vai sobrar o quê? Aqui sobra 5 ao quadrado. Aqui sobra 5 elevado a 1. E aqui sobra 1. Do outro lado, 155, eu vou ter que fatorar ele, tá? 155 dividido por 5 vai dar... Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. E 31 é primo. Então, 155 é 5 vezes 31. Então, desse lado, eu tenho um produto. E desse lado, eu também tenho um produto. E aqui eu tenho 5 elevado a x vezes... Aqui já vou fazer direto, ó. 25 mais 5, 30, mais 1, 31. Logo, você sabe que... Ó, você pode dividir os dois lados por 31, então 5 elevado a x tem que ser igual a 5. Então, o x só pode ser 1. Pronto, resolvido. Bom, esse próximo exercício tá mais com cara de desafio, né? Bom, esse exercício você não vai, nem deve, nem passar pela cabeça calcular essa potência, né? Nem de longe, nem com a calculadora. Porque se mesmo você usa uma calculadora, não vai dar para saber quem é o último algarismo, tá bom? Esse número é tão grande que os últimos algarismos você vai perder, não vai ter como, tá?
Uma dica, quando você tem exercícios como esse, onde aparentemente tem um cálculo gigantesco para ser feito, é você tentar encontrar um padrão, tá? E olha como que eu vou encontrar um padrão aqui, ó. 9 elevado a 1 não é 9? E 9 ao quadrado? 9 vezes 9, 81, certo? 9 ao cubo, não basta pegar este número e multiplicar por 9. Multiplicou por 9, dá 9, multiplicou por 9, dá 72. Só que, na verdade, não me interessa isso. Eu só estou interessado no último algarismo. Por que o último algarismo? Porque o último algarismo é o algarismo das... Olha só o que vai acontecer com 9 a quarta. Você não vai pegar este número e multiplicar por 9? 9 vezes 9, 81. Vai 8. E você continua o cálculo, mas não me interessa o resto. E o 9 a quinta? Você pega esse número e multiplica por 9. Então, multiplicou por 9 e continua a multiplicar. Já entendeu, né? 9 a sexta, multiplica por 9, vai dar 81. Fica 1, vai o 8 e continua. Você percebeu que tem um padrão aqui, ó? 9, 1, 9, 1, 9, 1. Então, você percebe que expoente é ímpar. Toda vez que o expoente for ímpar, dá 9. O expoente é ímpar, dá 9. Ímpar, dá 9. Quando o expoente é par, o final é 1, ó. Tá vendo? O expoente é par, o final é 1. Eu não sei quanto é, mas o algarismo das unidades é 1. Então, eu já posso concluir aqui que 9 elevado a 99, eu não sei quanto é, mas o algarismo das unidades, com certeza, é 9, porque é ímpar, tá joia? Expoente ímpar, o algarismo das unidades é sempre 9, eu não sei quanto é, tá bom? Eu vou usar o mesmo argumento agora, o mesmo raciocínio, para as potências do 4. 4 elevado a 1, 4. E 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 4 ao cubo. Multiplico isso por 4. Multiplicou por 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2, certo? Vai dar 64. 4 à quarta. Multiplica aqui por 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1, certo? Então, aqui vai dar 256. Na verdade, não me interessa isso. O que me interessa é só o final. Percebeu? 4, 6. 4, 6. Vou fazer mais aqui, ó. A quinta multiplicou por 4, vai dar 24. Vão 2, e aí não me interessa o resto. 4. A sexta multiplicou por 4, vai dar 16, vai 1, e aí não me interessa o resto. Entendeu? Que tem uma regrinha, um padrão, 4, 6, 4, 6, 4, 6. O expoente é par. Então, você percebe que toda vez que o expoente for par, o último algarismo é sempre 6. Então, eu já posso concluir aqui que 4 elevado a 44, eu não sei quanto é, mas com certeza o último algarismo, que é o das unidades, é 6. Tá joia? Então, eu vou fazer aqui, ó. 9 elevado a 99 é um número que eu não sei quanto é, mas o último algarismo com certeza é 9. Eu não sei quanto é, tá? Menos, agora vem um outro número que com certeza é bem menor, né? Eu não sei quanto é também, não faço ideia, mas o último é 6. E se você fizer esse primeiro menos esse segundo, eu não sei quanto vai dar. Só que você vai fazer esse menos esse, vai dar 3. Eu não sei qual é a resposta, mas com certeza o último algarismo, que é o algarismo das unidades, é 3. Tá joia? É um raciocínio que no primeiro momento você pensa, nossa, que difícil, eu jamais pensaria. É por isso que você deve fazer muitos exercícios para pegar essas ideias, tá? E com o tempo você vai se acostumando. Espero que você tenha gostado dessa listinha. É uma lista pequena. Agora, se você vai precisar de mais exercícios ou não, aí é você quem sabe, tá? De repente você já se sente seguro, continua. Se não, volta, assiste novamente as aulas anteriores e faça mais exercícios, tá? O que eu vou fazer daqui para frente é trabalhar com vocês, primeiro, radiciação
e depois eu volto para a potenciação com os expoentes que não são inteiros. Lembra? Nos vídeos anteriores eu só trabalhei com expoentes inteiros e nesse os exercícios também só tinham expoentes inteiros. Só que quando os expoentes não são inteiros, eu preciso da radiciação. Então, esses são os nossos próximos passos. Eu vou ver primeiro radiciação, depois eu volto para a potenciação, tá joia? Envolvendo expoentes que não são inteiros. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Comente, se não for inscrito, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!